Estaremos iniciando a leitura de Deuteronômio, na introdução. Vamos falar da autoria, propósitos, a data da primeira publicação e o esboço geral de Deuteronômio. Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, convido você, caso você queira acompanhar os vídeos, os áudios que nós postamos, peço que você se inscreva. Não esqueça ali de clicar aí para receber as notificações, o sininho. Também deixa seu like, um joinha. Também pode compartilhar com alguma pessoa que você conhece, que queira também ler as Escrituras. E nós estamos lendo numa Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo, é a Bíblia que eu indico, Bíblia King James atualizada. Então vamos iniciar hoje Deuteronômio. Autoria: o próprio livro atesta que, em sua maior parte, Moisés foi seu autor, escrevendo de próprio punho ou ditando partes a seu amanuense ou secretário, conforme o costume em sua época e cultura. E outros livros do Antigo Testamento apoiam essa explicação, ainda que o preâmbulo talvez tenha sido escrito por outra pessoa e, obviamente, o relato da morte de Moisés, capítulo 34. Também porquanto era tradição se acrescentar à obra de um grande escritor o seu obituário. Josué bem poderia ter feito essa homenagem ao amigo e mestre. O próprio Senhor Jesus confirma a autoria mosaica. Mateus 19, 7 e 8, Marcos 10, 3 ao 5, João 5, 46 e 47. Assim como outros grandes personagens e escritores do Novo Testamento. Atos 3, 22 e 23, Romanos 10, 19. E mais, Jesus Cristo recomenda a leitura deste livro como sendo palavra de Deus. Mateus 4, 7, 10. No Novo Testamento há quase 100 citações do livro de Deuteronômio e referências a ele. A tradição ratifica de modo uniforme a autoria mosaica da obra. Marcos 12, 19. Propósitos: o título em português deste livro, Deuteronômio, tradicionalmente utilizado nas versões correntes da Bíblia, deriva de uma tradução incorreta na Septuaginta, tradução grega mais antiga do Antigo Testamento, publicada por volta do ano 285 a.C., e na Vulgata, tradução de Jerônimo do Antigo Testamento para o latim no IV século, em relação a uma expressão que aparece em Deuteronômio 17, 18, que em hebraico significa uma cópia desta lei, ou seja, Elé Dadivarim. Estas são as palavras. Portanto, o título judaico, que significa de forma mais simplificada, entre aspas, palavras, Devarim em hebraico, vem como de costume das primeiras palavras que abrem o primeiro capítulo de Sefer, rolo, livro, o que é típico dos inícios de antigos tratados de sucerania, Deuteronômio 19:3. Boa parte do material de Deuteronômio segue o modelo de tais tratados, apresentando as responsabilidades da nação de Israel como povo em aliança com Deus. Esse é um livro que resume e repete muitas leis contidas em Êxodo, Levítico e Números. O relacionamento de amor e zelo entre Yahvé, Deus, a seu povo e seu povo especial, entre parênteses, Israel, e todo o povo do Senhor, os cristãos de todos os povos e nacionalidades, como Deus soberano, permeia toda a obra. A tônica espiritual de Deuteronômio é o encorajamento à consagração de alma e corpo ao Senhor, Yahvé, na adoração e na obediência. Eu estou lendo Yahvé, mas tem gente que fala YHWH. O livro pode ser
analisado também como uma constituição para a teocracia do povo de Israel, uma vez que estivesse estabelecido na terra. Sua estrutura equivale à do típico tratado de sucerania da época. 2 pontos. Primeiro, preâmbulo. Número 2, prólogo histórico. Número 3, provisões principais. Número 4, maldições e bênçãos. E número 5, disposições para a continuação da aliança. O próprio Senhor Jesus citou este livro ao responder às propostas ardilosas de engano do diabo em Marcos 4:1-11, e ao resumir toda a Torá, lei, Mateus 22:37, dos 27 livros que compõem o cânon do Novo Testamento. 17 citam alguma passagem de Deuteronômio. Data da primeira publicação. O livro de Deuteronômio contém os discursos proclamados por Moisés durante os últimos meses de sua vida na terra, quando os israelitas estavam acampados nas planícies de Moabe, antes de sua entrada na terra prometida. Israel se defronta com guerras, tentações e um novo estilo de vida mais estabelecida, tudo sob a nova e ainda não testada liderança de Josué, amigo leal e cooperador de Moisés. Os ouvintes de Moisés não haviam experimentado pessoalmente o livramento magnífico do Mar Vermelho, nem a adoção da Torá, lei, no Monte Sinai. Era necessário relembrá-los do poder de Yahvé e das leis de Deus. O livro de Deuteronômio, portanto, pode ser datado por volta de 1406 a.C. Então, o livro de Deuteronômio pode ser datado aproximadamente 1406 a.C. Agora vamos ler aqui os esboço geral de Deuteronômio, o esboço geral de Deuteronômio. Número 1, introdução à obra, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Número 2, recapitulação histórica da peregrinação de Israel, capítulo 1, versículo 6 ao 4. Letra A, o povo de Israel na região do Sinai. Letra B, o povo de Israel em Cádiz Barneia. Letra C, a jornada de Israel de Cádiz a Moabe. Letra D, o povo de Israel nas planícies de Moabe. Número 3, repetição da Torá, lei para Israel, 2 pontos, parte legal. Letra A, mandamentos relacionados a Deus. A, o mandamento do amor de Deus. B, o mandamento para destruir os cananeus. C, o mandamento de relembrar os atos de Deus. Letra D, a convocação para assumir um compromisso. Letra E, o mandamento referente ao santuário central. B, ordenanças em relação aos falsos profetas. Letra C, ordenanças em relação à alimentação. Letra D, ordenanças em relação aos dízimos. Letra E, ordenanças em relação ao ano sábado. Letra F, ordenanças em relação às festas religiosas. Letra G, ordenanças em relação aos líderes do povo. Letra H, ordenanças referentes às relações humanas. Número 4, confirmação da aliança de Israel com Deus. Número 5, conclusão. E aqui nós estamos vendo o diagrama do conteúdo de Deuteronômio. Alvo, olhando para trás, olhando para dentro, olhando para cima. Aí tem aqui a despedida e morte de Moisés. Então vou começar aqui embaixo. Revendo a peregrinação, capítulo 1. Revendo as ordens de Deus, capítulo 5 ao 7. Relembrando as lições de obediência, capítulo 8 ao 11. Leis religiosas para Canaã, capítulo 12 ao 16. Leis civis para Canaã,
capítulo 17 ao 20. Leis sociais para Canaã, capítulo 21 ao 26. Compromisso com a aliança de Deus, capítulo 7 ao 30. Despedida e morte de Moisés, capítulo 31 ao 34. Aí os temas: lições do passado, lições para o futuro, lições de um líder. Uma vida obediente e uma vida disciplinada, a vida de um homem. Lugares: Moabe, norte do Mar Morto. Época, tempo, aproximadamente 2 meses. Aqui nós estamos lendo o diagrama do conteúdo de Deuteronômio. Eu sempre recomendo acompanhar a nossa leitura com uma edição de uma Bíblia em suas mãos. Mas caso você não tenha, então procure ouvir com atenção, ouvir de todo o coração. Lembrando que o Velho Testamento se cumpriu em Jesus. Toda dúvida nós esclarecemos aqui na Palavra de Deus. Por isso nós somos instruídos diariamente a ler as Escrituras, colocar em prática em nossa vida diária.